Eu vou conversar com o ator, dublador Henrique Reis sobre como funciona o processo de dublagem. Ele que já emprestou a sua voz aí para diversos personagens em filmes, séries, animes. Ele vai contar pra gente como é que funciona esse processo. Porque você imagina, um ator, ele recebe, ali o script, o roteiro daquele personagem e sabe que ele vai receber os elementos. Olha, ele é casado, ele mora em São Paulo, ele tem 2, 3 filhos, tem a profissão tal. Ele vai fazendo essa construção para interpretar. Agora, quando você vai dublar, você está aqui para ficar mais tangível, né? Um filme. Você recebe aquele filme que está pronto, né? E vai dizer assim, olha, você vai dublar esse ator aqui. Como é que funciona essa construção? Como é que a voz faz toda a diferença numa interpretação, a gente sabe disso, né? O respirar, né? Você ter esse espaço, ter esse tempo, faz toda a diferença. Como é que funciona isso? É o que nós vamos entender um pouquinho mais aqui, saber um pouco mais dentro da carreira, do trabalho que o Henrique já desenvolve. Eu vou colocar ele para dividir tela aqui comigo. Pronto. Para tirar dúvida, para conversar com a gente nessa próxima hora. Tá certo? Vai. Alô, Henrique. E aí, tudo bem? Tudo bem, Henrique? Boa noite. Você está me vendo? Está me escutando bem? Te vejo bem, te escuto bem. E você, tá me vendo bem? Tá me escutando bem? Então, bora conversar. Legal, Tá obrigado certo? pelo convite. Eu te agradeço, obrigado por você ter aceitado. É um assunto que eu já gostaria aqui de abordar, de falar dentro desse projeto que eu já faço há 4 anos. E quando encontrei você, eu falei, é ele. Então, muito obrigado, viu, Henrique? Só que antes da gente entrar dentro do nosso papo, dentro do nosso assunto, eu achei interessante, não que não pode, claro que pode, mas ator, dublador, locutor, fisioterapeuta. Opa, como é que entrou aí o fisioterapeuta, Henrique? Pois é, antes de ser dublador, eu já era fisioterapeuta, né? Foi minha primeira profissão, eu me formei em 2002. Eu morava em São José do Rio Preto e me formei lá. E por muito tempo eu conciliei as duas profissões, né? Com a dublagem, com a fisioterapia, com locução e tudo mais. Atualmente eu estou só na dublagem, com trabalho de voz, não estou mais na física já tem uns 4 anos. E, Mas, e por muito conciliei. sim, aí você conciliou. Mas aí eu também poderia ter perguntado o que veio primeiro. Você disse veio o fisioterapeuta. E como é que aconteceu a dublagem, a locução, essas outras profissões aí dentro da sua vida, dentro da sua história? Eu tinha esse sonho de trabalhar com voz, com dublagem, mas eu morava no interior e isso era um sonho distante. Nunca imaginei que eu fosse morar em São Paulo, por exemplo. Mas eu também gostava muito da área da saúde, gostava de estudar o corpo humano. Tem pessoas na minha família que são da área da saúde. Então, morando no interior, estando lá, optei por essa outra opção que eu gostava tanto. E fiz ser fisioterapeuta e tudo mais. Aí, a vida me trouxe para São Paulo. E aí eu falei, eu já tinha tido algumas experiências com rádio lá em São José do Rio Preto, no interior, tal. Aí eu estando em São Paulo, eu falei, bom, agora eu posso correr atrás. O que eu preciso fazer? Preciso fazer um curso de teatro e etc. E aí foi quando então eu fui atrás, busquei aí a formação de ator e comecei a trabalhar com as duas áreas. Mas sempre foi um desejo meu desde menino poder trabalhar, mas o fato de morar distante da capital não possibilitava isso. Quando eu estava na capital e vim para a capital, para São Paulo, por conta da fisioterapia, eu falei, bom, agora já que eu estou aqui, vamos tentar levar e conciliar as duas profissões, né? Você disse esse desejo desde menino. O que te inspirava quando criança? A curiosidade de quem estava por trás daquelas vozes, né? Como era. E eu gostava muito do trabalho bem feito, que a dublagem brasileira sempre foi muito bem feita. E aí eu reconhecia algumas vozes, não sabia de quem era,
mas determinado filme, quando começava, eu já queria continuar assistindo o filme porque eu gostava daquela voz, gostava daquela interpretação, preferia mais do que o original. E quando eu ia ao teatro, por exemplo, eu ficava olhando muito o que acontecia nos bastidores, na coxia. Peraí, aquele ali entrou por ali, ele saiu pelo lado. Como é que ele entrou pelo outro lado? Nossa, ele trocou de roupa. Eu acho que é o mesmo ator que entrou com aquela. Então eu ficava matutando na minha cabeça assim, como as coisas funcionavam por trás. Sempre era o que acontece nos bastidores, o que acontece além daquilo que a gente está vendo. E aquilo me fascinava. Então, acho que isso foi me trazendo esse desejo de trabalhar, de gostar de trabalhar com voz. É, e tem também, eu usei lá no início, né, que é uma curiosidade, mas também que é um fator que faz toda a diferença, e é o que você citou. Você, quando você está no teatro, ou vai fazer televisão, você recebe, né, ali um sinopse do que vai ser aquele personagem, como é que ele é, e você vai construindo, você vai recebendo elementos. Quando você vai dublar, né, um filme, está pronto, vai dizer assim, olha, Henrique, você vai fazer esse personagem aqui. Como é que é esse processo? Como é que é feito esse laboratório? A gente sabe que você vai ter que estar ali na voz, tendo, né, o ponto, a respiração, o sentimento. Como é que faz essa construção, Henrique? Tudo isso acontece na hora, né? Porque você não tem um tempo para você estudar o personagem, levar para casa, estudar o roteiro, como é feito, por exemplo, no teatro, no cinema, na TV, que você vai se apropriando daquilo para acontecer. Na dublagem, aquilo já está pronto, né? Você tem que entender na hora que você está vendo. O máximo que você tem é uma brifada do diretor. O diretor ele assiste antes, ele se apropria de tudo, ele conhece todos os personagens, todos os atores, o caminho deles, tal. E ele tem propriedade daquilo, então ele vai te dirigir. Então, você recebe lá o texto, ele chegou no estúdio, você recebe o texto, aí você vai assistir a cena pela primeira vez. Quando você assiste pela primeira vez, aquele trecho, você já saca qual é a do ator. Uma voz mais impostada, uma voz mais leve, ele está mais tranquilo, qual é a circunstância. É um cara que fala mais arrastado, ele é mais cheio de gíria. E aí isso é importante de você sacar e o diretor também te orientar, porque muitas vezes, quase sempre, a gente faz adaptações na hora do texto para inclusive ficar mais condizente. Então, se é um cara mais descolado, mais jovem, vou dizer um linguajar mais solto, se é um juiz no tribunal, um promotor, aí eu vou deixar aquilo mais rebuscado, uma forma mais rebuscada de falar. Isso tudo são insights que acontecem na hora. Numa passada de vez que você assiste, você simplesmente aquilo você gruda no que aquele ator já fez, e aí você vai fazer igual o que ele fez, só que culturizando isso para o nosso idioma, né? Você vai trazendo isso para o português. Então, seria lindo se a gente pudesse ter um tempinho para se apropriar, mas não dá, é na hora mesmo. Henrique, e aí pode-se dizer assim, que tem uma dublagem que você tenha feito que ela foi mais difícil, outra mais fácil, ou não tem isso? Que é como você falou, eu chego lá na hora, recebo, e aí eu vou montando. O bom ator sempre, um bom filme, um bom ator sempre exige mais cuidado, é um pouco mais difícil, porque ele vai exigir muito mais de você, né? Um filme mais complexo, né? Mas existem as dificuldades assim, por exemplo, geralmente quando o dublador começa, ele começa fazendo realities. São esses documentários, o Discovery, os reality Discovery, por exemplo. E isso não é fácil de fazer, porque muitas vezes você tem uma cena que está todo mundo batendo papo, tudo muito rápido, tudo acontecendo muito rápido. E aí você assiste aquilo quando está começando e fala, meu Deus, onde é que está o cara que eu tenho que fazer? Ele estava ali, ele já falou, você olha no texto, dá para a tela, onde é que você olha? E é tudo muito rápido, então isso é uma dificuldade.
Quando você tem só um ator falando só o texto dele ali, aí você vai no seu tempo, vai ter uma pausa ali que ele fez, você ensaia e tal. Então eu acho que essas cenas que são mais rápidas, que exigem esse reflexo, elas são mais difíceis. Dublar um bom ator é mais difícil porque você tem que chegar no lugar que ele chegou e ele levou meses para fazer aquilo. Você vai fazer isso em segundos. E eu acho que o que eu acho que é um pouquinho mais fácil, talvez, se é que eu poderia dizer assim, são os desenhos, pelo menos para mim. É mais fácil de você acreditar, talvez, né? A brincadeira, o jeito de falar, o jeito de conversar, né? É tudo mais solto, mais divertido. Então é um pouco mais fácil. Eu acho que tem essas variações aí. E como é que faz esse jogo com a voz? Porque desses que você me citou, qual que você mais gosta? Se dá para falar também, né? O que você mais gosta de fazer e como é que é a voz? Porque às vezes você vai pegar um personagem que tem uma voz específica. Desenho tem muito isso, né? É uma voz muito infantil, ou é uma voz mais impostada. Como é que você faz esse processo, Henrique? Quando já é desenho, automaticamente já é uma coisa mais lá em cima. É uma coisa mais uma pegada, porque você imagina que você prender uma criança para ela assistir. Né? Eu tenho dois filhos e às vezes eu fico olhando as coisas na televisão, principalmente quando eu coloco eles para assistirem alguma coisa que eu fiz, eles são um termômetro. E aí eu fico olhando assim, pô, ele tá aprendendo, né, tal. Então o desenho, você já parte desse pressuposto, que ele já é mais, a pegada já é mais acelerada. Quando você, por exemplo, vai para fazer um filme de época, por exemplo, você já vai no pressuposto que já é mais tranquilo, né? Agora, tudo isso tem muito do momento da cena, da situação que você está ali, e de um bom diretor. Porque às vezes você faz e a tua percepção está errada. Você faz achando que está maravilhoso, tal. Aí o diretor fala, não, Henrique, é mais ali, ó, é mais estridente, ele tem uma emoção maior ali e tudo mais. Então é tudo uma sacada de momento. Mas eu não tenho um preferido que eu gosto de fazer, mas assim, fazer desenho eu acho que é o mais divertido, porque é onde você tem muitas coisas caricatas, gosto de fazer vozes caricatas, de brincar com isso, mas o que a gente gosta mesmo é de poder trabalhar, de fazer o nosso ofício, né? Que é uma diversão sempre, né? Todos os tipos de trabalho são bem agradáveis de serem feitos. Deixa eu reforçar aqui, eu acho que eu não falei ainda. Quem está aqui com a gente, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário para o Henrique, fique muito à vontade. Tem uma bolinha aqui, um ponto de interrogação. Você manda a sua pergunta, que eu vou colocar aqui na tela e vou dividir com quem está aqui com a gente. O Matheus está te dando oi, Henrique. Ah, o Matheus, legal. O Matheus é um querido que está sempre seguindo, postando, falando do trabalho da dublagem. Muito legal ter aqui. Boa noite, Matheus. Henrique, quanto tempo demora? Você falou aí que você recebe e vai dublar um filme na hora. Um dia você faz isso? Pode ser, vamos supor, vou pegar o que levaria mais tempo, que seria o protagonista de um filme, de um longa. Pode acontecer, isso pode variar, assim, vamos supor que ele faça tudo no mesmo dia. Você levaria aí, pode chegar a levar de 6, 8 horas para você fazer um trabalho desse. Agora, tudo vai depender da quantidade de falas, né? Geralmente, papéis longos, grandes, assim, os diretores, o estúdio, o dublador também, prefere dividir. Você faz 4 horas num dia, 4 horas em outro, depois mais 3 horas, porque senão chega uma hora que você começa a ficar cansado, o reflexo já fica mais prejudicado, as adaptações, as ideias para você ter na sua cabeça também já não são tão legais, tal. Então dá uma dividida. Então geralmente acontece isso. Agora, uma série, você faz o protagonista de uma série, aí pode levar meses você fazendo. Um game, por exemplo, pode levar até um ano. Porque tem as temporadas mesmo também, não é isso? Tem as temporadas, são vários episódios, tem muita gente, o estúdio não está. Né? Isso eu estou dizendo quando é só o seu momento, né? Porque o estúdio ele tem que dividir, porque antigamente você gravava junto. Depois, aí você passou, depois de um determinado período, você passou a gravar separadamente. Então, o estúdio ele tem que organizar as escalas para que todo mundo possa gravar. Então, hoje vai ter lá a galera que está fazendo os apoios, aí tem um coadjuvante, aí tem o horário do protagonista.
Aí também o dublador também tem a sua agenda. Então o estúdio está disponibilizando 8 horas para ele gravar. Fala, poxa, mas eu não tenho 8 horas disponível para hoje, eu tenho 3. Pô, então vamos marcar 3 hoje, 5 amanhã, e assim vai. Então, isso tudo depende do tipo de projeto. Mas a média é essa. Agora, quando você vai fazer algumas pontas, são personagens menores e tudo mais, aí, pô, isso acontece muito mais rápido, 1 hora. Tem personagem que você vai ter uma escala de meia hora, já faz a sua parte, e assim vai. Henrique, você sumiu da tela aqui É, para você. para mim, você aparece a sua foto agora aqui. Pois é, eu não sei o que aconteceu aqui. Espera aí. Ah, voltou. Voltei. Voltou. Olha, faço esse projeto há 4 anos e essa rede aqui sempre acontece alguma coisa, tá indo. Isso aí é um bate-papo. Enfim, e aí eu não consigo explicar. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Eu até me perdi, que eu estava aqui te olhando e entrou. Enfim, deixa eu responder. A gente estava falando do tempo que leva para se fazer, né, uma produção. Aí você explicou. Vem cá, ator, dublador, o que você gosta mais? Os dois aí estão caminhando juntos? Uma coisa está sustentada na outra, né? A experiência que eu tenho de ter feito peças de teatro, ter estudado, ter feito curtas e tudo mais, o ator, ele está presente ali diante do microfone fazendo o trabalho. É o que a energia está ali, né? Agora, são ofícios muito diferentes. Você fazer uma peça, fazer um filme para cinema, fazer uma novela para TV e você dublar. São recursos diferentes que você utiliza. Mas o ator em si, isso está presente o tempo todo. Ou seja, para poder ser dublador, eu tenho que ser ator? Exatamente. Você tem que ter a formação de ator, né? É até legal, você explica. Eu quero ser. Eu já escutei muito até de amigos dizendo, eu tenho vontade de ser dublador. Explica como é que ele faz, como é que funciona esse processo, Henrique, por favor. Muita gente já chegou em mim e falou, poxa, eu quero ser dublador, como é que eu faço? Falou, olha, eu fiz 4 anos de teatro. Ah, tem que estudar? Falei, e a pessoa, então acho que eu não sei se eu quero mais. Falei, mas tudo tem um processo, né? Então, legalmente falando, você tem que ter um registro profissional. Assim como o médico tem o CRM, o advogado tem a OAB, o ator ele tem o DRT. Então isso é uma obrigação, isso é a parte legal. Além da parte legal, isso é importante porque a formação sua como ator, ela vai te trazendo essa bagagem, porque você vai interpretar um ator. Como é que você pode não ser ator? Mas tem gente que consegue, vai bem e tudo mais. Você pode ter algumas situações aí, mas ele nunca vai ser igual àquele que também era bom quanto ele é, e estudou, se preparou, interpretou e está ali. Na hora do vamos ver, que a gente percebe a diferença. Quem tem ali na coluna a vibe do ator e tudo mais. Então, você tem essas duas questões. Então, você tem que ter uma formação. Tem cursos hoje que são cursos técnicos, tem cursos profissionais, tem faculdades, cursos técnicos, né? E é legal, recomendo que as pessoas sempre busquem se informar. Quando eu fui estudar, eu busquei me informar qual curso tinha reconhecimento pelo MEC, por exemplo, quais cursos que davam DRT, quais não davam, qual era esse caminho, né? Eu procurei me informar. Eu lembro que quando eu fui começar, que eu queria fazer tudo mais, tinha algumas propagandas que eu falava, não faz sentido do que eu estou procurando aí. Tinha curso que fazia curso de formação de atores de dublagem em 6 meses. Sendo que só o curso de teatro que eu pesquisava em tudo quanto é lugar, se eu fizesse todos os dias, eram 2 anos e meio. Eu falei, então, às vezes as pessoas precisam também pesquisar. Eu liguei no SATED, na época conversei, o Ricardo Vasconcelos, que é dublador, diretor, na época ele era fiscal, não fiscal, ele era da parte da dublagem, representava a dublagem no sindicato. E eu bati um papo com ele, falei, olha, eu quero ser dublador, mas eu estou na dúvida o que procurar, qual curso. Ele me deu uma aula, foi super solícito. Então as pessoas também precisam buscar essas informações
informações, porque elas simplesmente vão no oba-oba, entrando aí em qualquer lugar, vê uma pessoa que está oferecendo alguma coisa, tem que desconfiar. Como é o certo? Hoje em dia, você tem muita informação na internet. Então, é isso, cuidado com falsas promessas. Nenhum mercado é assim, né? Eu sou fisioterapeuta. Eu não me formei como fisioterapia e fui lá bater na porta do Einstein e falar, opa, posso entrar aí agora? Então, tudo é um caminho, tudo tem uma formação e o processo do ator também não é diferente disso. Então as pessoas precisam se informar. Faça uma boa formação, invista, né? Idiomas, aprender, né? Falar outras línguas, fazer fono, né? Passar como fonoaudióloga, um fonoaudiólogo, cuidar da voz e tudo mais. Então existe um processo aí para seguir. Não adianta ter vontade, já é um início, mas se você não tiver dedicação, estudo, vai ficar mais difícil. Tudo fica mais difícil. Mas e o mercado? Como é que está o mercado da dublagem, Henrique, no Brasil? Quando eu comecei, o pessoal comentava assim, ó, antes de você entrar, era mais difícil de entrar, só que quando você entrava, você ficava. Isso eles diziam para mim na época, né, quando eu estava começando. Falou, hoje está mais fácil de entrar, mas está mais difícil de ficar. E por que tinha essas duas diferenças? Porque antigamente você tinha poucos estúdios. Você tinha 2 estúdios no Rio, 2 em São Paulo, e era pouco. E você tinha poucos dubladores, então o trabalho era pouco mesmo. Era difícil você entrar e tinha muita gente para fazer e as pessoas estavam ali esperando. Depois de um tempo você começou a ter vários estúdios. Então você tinha mais fácil acesso. Era uma realidade mais fácil. Só que era difícil você continuar porque demora. Você não vai sair trabalhando assim, poxa, quero ser dublador. Um estúdio te chamou, legal, então agora eu vou começar a trabalhar 8 horas por dia, como é o nosso popular aqui no Brasil, né? Vou trabalhar meio período, 6 horas por dia. Não é assim. No começo eu fazia uma escala no mês, aí batendo porta. Daí de 2 meses tinha uma outra. Aí tinha um mês, falou, nossa, esse mês eu fiz 2 escalas. Tô começando. E aí um dublador, o Alexandre Marconato, que é um mestre e tal, quando ele soube que eu era fisioterapeuta, ele me conheceu e falou, pô, você vai vingar. Porque você tem outra profissão. Você não depende necessariamente agora de ficar aqui na dublagem. Você tem o seu ganho. E assim foi. Eu tinha meu trabalho. E na hora que apareceu, eu ia lá fazer. Aí eu ia cultivando, batendo numa porta. Então, até eu ir abrindo, levou um tempo. Hoje em dia, você tem mais estúdios ainda. E você tem uma oferta grande de cursos e de formações. Eu lembro quando eu fiz teatro em Escola Macunaíma. Quando eu entrei, eu falei, eu tô aqui porque eu quero ser dublador. No primeiro dia, todo mundo olhou assim. Só tinha eu na escola. Todos os anos, só tinha eu que queria ser dublador. Hoje eu estava conversando com a professora minha, a professora amiga, que, né, foi sempre a professora lá na época do Macunaíma, e falou, Henrique, tem salas que 80% dos alunos estão lá porque eles querem ser dublador. Então, a gente percebeu o seguinte, os estúdios continuaram aumentando, mas não tanto, e não acompanhou esse crescimento, essa demanda de tantas pessoas querendo fazer. Então, assim como todas as profissões, é natural que você tenha muita gente. Você vai aumentando, as pessoas têm o desejo e tal. E tudo certo, eu acho que todo mundo pode ter a oportunidade de vir a trabalhar. Assim como qualquer pessoa que fez um curso de medicina, ele pode conseguir trabalhar num determinado hospital ou não. Um advogado fez um curso de direito, ele pode conseguir trabalhar, ele pode conseguir passar no concurso para promotor ou não. O dublador é a mesma coisa. O cara se formou como ator, ele vai tentar, ele pode conseguir ou não. Então hoje o mercado é um mercado que tem bastante gente e tem uma coisa um pouco complicada hoje em dia. Estamos com pouco trabalho. Nós tivemos recentemente a greve dos atores e roteiristas, né? Isso impactou, tudo foi resolvido lá agora, mas imagine você tem aí uma produção, uma série com 10 episódios e você já tinha 2 roteirizados, os roteiristas de greve. O distribuidor ele não vai gravar esses 2 e colocar para rodar. Não, ele não sabe quando é que ele vai ser entregue os outros 8. Então ele tinha que esperar isso passar. Além disso, essas grandes distribuidoras, elas estão passando também por algumas reestruturações.
A gente acha que é só aqui que tem que arrumar a casa, nesses lugares também passam por isso. Então, nós tivemos sim uma dimensão de trabalho, estamos passando por um momento difícil, tem muitos dubladores que não estão trabalhando, que estão com pouco trabalho. Então, aquele que está começando agora, ele precisa ter paciência, né? Eu acho que... E se preparar, porque quando você realmente está preparado e a coisa a porta abre para você, você tem que mostrar que veio. Chegou uma pergunta aqui, inclusive, eu falei que era para mandar na bolinha, ponto de interrogação. Eu vou retirar, porque eu fui tentar clicar na tal bolinha aqui e eu vi que a minha imagem começou a aumentar, enfim. Coisas dessa rede social que eu não vou falar mal, porque eu estou achando que ela está querendo me prejudicar aqui com o Henrique. Chegou uma pergunta aqui, Henrique. Você acha que essa crise está passando? Eu acho que ela... Penso que ela não vai ficar pior. Eu acho que o pior já passou. Eu sinto isso. Penso que ela já teve... Nós experimentamos um momento sui generis, né, que foi o momento da pandemia. Na pandemia, o setor de dublagem estava muito aquecido, os dubladores trabalhavam muito. Eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite, praticamente todo dia. E muito porque eu dirijo e dublo. E muitos dias, e o que aconteceu? Na pandemia, nós fizemos trabalho remoto. Então, foi quando a gente começou a fazer a gravação à distância. Os dubladores montaram seus estúdios em casa. E aí, como estava todo mundo em casa, se você é um distribuidor, que você pensa? Eu vou colocar material para esse pessoal assistir o meu produto. Então, tinha muita coisa para ser dublada. Muita coisa. Então, só que foi uma coisa assim, fora da curva. Quem começou nessa época, ou então se informou nessa época, criou uma expectativa ou uma visão que não condiz muito com a realidade do que é o mercado. Principalmente porque depois na sequência veio essa queda. Por que eu dei essa volta? Porque está passando? Eu acredito que sim. Porque não pode continuar com essa baixa, não faz sentido. As coisas precisam ser dubladas. O Brasil é um país que não tem uma segunda língua tão presente na vida das pessoas como você tem em muitos países desenvolvidos. Aqui é uma necessidade, o consumo do produto dublado ele é gigantesco, as plataformas têm estudos e monitoram isso, é de 80% para cima. Tem muita gente que prefere o legendado, mas 80%, 85% prefere o dublado. Então, assim, não faz sentido, isso é um caminho que eu acho. Toda a reestruturação financeira, administrativa desses lugares tem que passar por um tempo, eles têm que se organizar. Eu só não acho que volta a ser como era na época da pandemia. Mas também não acho que continue como está agora. E você tem como consequência também a greve dos atores e dos roteiristas. Lembrando que realities, por exemplo, também são roteirizados. A gente assiste ali, existe uma história, uma forma de contar aquilo. Uma pessoa, né, não é somente os live actions que tem lá o roteirista fazendo um trabalho e tudo mais, né? Então, como eles estão voltando ao trabalho, eu acredito sim que daqui a pouquinho a gente começa a ter essa demanda aqui com a gente. Espero que sim. Sendo otimista. Com o advento como é que você vê o advento das tecnologias? Hoje está se falando muito de inteligência artificial. Como é que você enxerga esse momento? Ele pode ser uma aliada ou pode prejudicar aí o processo da dublagem? Eu acho que a gente tem, inclusive, aproveito aqui para recomendar para que as pessoas sigam aí um perfil da Dublagem Viva. Nós fizemos recentemente uma campanha muito grande falando sobre o nosso desejo de que nós queremos a dublagem viva, feita por nós, humanos, dubladores, atores brasileiros, apaixonados pela nossa língua. Sigam esse perfil, nós atingimos aí mais de 170 mil seguidores. Fala de novo. E Dublagem Viva. Dublagem Viva. Inclusive, no meu próprio perfil, se alguém acessar lá pelo meu próprio perfil, consegue localizar o perfil da Dublagem Viva e segue a gente lá. Lá tem sempre novidades, a gente tem falado muito sobre isso. Nós estamos junto ao governo
aos nossos governantes do nosso país, buscando aí uma regulamentação da inteligência artificial, porque nós buscamos a regulamentação, porque nós entendemos que a tecnologia ela acontece para todos os setores. Hoje em dia nós trabalhamos com ferramentas, mesmo antes da inteligência artificial, antes desse assunto todo vir à tona, nós trabalhamos com ferramentas que facilitam o trabalho, que agilizam. Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Você faz uma transferência hoje, não tem uma pessoa do banco lá do outro lado, ele não analisa o que você fez, vê quanto dinheiro você tem, aí, não. Isso é uma inteligência artificial. São coisas que vêm para facilitar. Ok. Isto posto, então nós temos que ver como isso viria. De que forma isso viria? De que forma isso traria benefícios? De que forma isso poderia não trazer benefícios e um deles seria a exclusão do próprio ser humano de fazer o trabalho. E é isso que nós estamos buscando mostrar e batalhar para que tenhamos uma regulamentação. E a gente está muito feliz porque a gente tem percebido uma manifestação do público muito legal, os fãs de dublagem, páginas de dublagem, fãs, as pessoas estão se manifestando favorável a esse movimento e espero que isso, de verdade, chegue até os nossos políticos para que essa regulamentação possa acontecer. Então, acho que se ela vem para somar, para facilitar o trabalho e para agregar, beleza. Porque eu não posso imaginar um pintor sendo substituído por uma máquina para fazer aquele trabalho sem que a alma dele tenha feito aquilo, que um poeta tenha escrito um poema maravilhoso no momento que ele estava ali admirando o céu estrelado e ele traz uma bagagem de vida e aquilo toca no seu coração. Eu não quero imaginar que um ator possa fazer um filme e eu assistindo aquilo lá, eu não me identifique com ele porque ele é um humano e eu como ator falo, nossa, como ele chegou naquilo, que experiência maravilhosa ele está trazendo para mim, como aquilo está me impactando. E eu não quero imaginar que um trabalho de dublagem seja feito por uma máquina. Eu quero imaginar que ali tem um ator, porque nós dubladores a gente chora, a gente sofre, a gente se apropria daquilo e a gente traz um instrumento da voz humana que tantas pessoas admiram há tanto tempo, que é esse trabalho da dublagem. Fala, poxa, aquela voz, eu gosto tanto dela. Aquele cara, ele põe a alma dele para interpretar aquele personagem. Eu gosto até mais da versão em português, aquele cara falando, né, porque ele adapta, ele faz as brincadeiras, o linguajar nosso, que é a nossa famosa culturização. Então, acho que se tudo isso vier para somar e favorecer esse lance que já existe, beleza. Agora, para substituir o humano, eu não sou favorável em nenhum aspecto. Você falou uma coisa aí que eu vou repetir. A pandemia, eu acho que ela fez esse recorte e esse resumo do que você falou muito bem. Eu lembro de uma peça, eu não vou lembrar o nome, não vou lembrar o nome, mas eu sei quem fez, foi a Irene Ravaz, que ela interpretou sentada na casa dela e eu, daqui do meu sofá, fiquei chorando. Então, assim, emoção que ela fez ali, que não tinha teatro, né? Não podia ir teatro. Então, ela fez na casa dela, sentada. Eu fiquei assim, o que é isso? É esse poder que você fala do filme que você assistiu ontem e que você viu aquele ator e que teve aquela cena que te marcou, te remeteu a alguma coisa na sua vida. Eu acho que é todo esse processo. Mas a gente também tem os nichos, né, Henrique? No jornalismo tem aquele nicho, a gente sabe assim, porque tem aquela emissora X, no ator se fala-se muito isso, né, que tem aquelas panelinhas. Na dublagem também é desse jeito, então quando você encontra ali um nicho que você está ali, fica muito mais fácil de você ser, você pode me corrigir se eu estiver falando aqui alguma bobagem, Henrique, fique muito mais fácil para você indicar, para você poder chamar, ou não é bem assim? Na dublagem pode acontecer, como acontece em qualquer ambiente, de você estar mais familiarizado com algumas pessoas. Você está mais acostumado com aquele grupo de pessoas, o trabalho e tudo mais.
e às vezes pode acontecer de em alguns nichos você até criar um ciclo vicioso, podemos dizer assim. Isso pode acontecer porque você, você vai como diretor, você recebe um produto para ser dublado. O estúdio, ele depositou aquilo na sua mão. É sua responsabilidade fazer aquilo. Se você vai entregar o produto em tempo, porque estúdio, a hora está correndo. É uma indústria. Então, o ator que vai dublar ele tem que ser bom e tem que ser rápido. Então, assim, você vai colocar uma pessoa, a responsabilidade é sua como diretor. Ele vai honrar com o compromisso de cumprir a escala dele, ele não vai faltar, não vai atrasar. Estando lá, ele vai fazer um bom trabalho que vai honrar o estúdio vai entregar o trabalho para o cliente dele. O cliente vai olhar e falar, nossa, o trabalho do Fábio aqui tá bom, hein? Poxa, vou mandar mais trabalho para esse estúdio. O trabalho desse estúdio aqui não é bom. Os fãs estão reclamando. Poxa, o Fábio só escala gente ruim. Então, veja, você tem uma responsabilidade, porque a partir do momento que você escalou, ele vai ter que fazer, o dublador não vai chegar lá e falar, gente, não gostei do Henrique, vamos por outra pessoa. Isso pode até acontecer, aí você vai chamar outra pessoa, não dá tempo. Então, às vezes acontece das pessoas confiarem em um grupo de pessoas que você sabe que vai trazer bons resultados. Mas isso não impede de que pessoas novas entrem no mercado. O que às vezes acontece é que tem pessoas novas que não têm paciência, e é uma geração que a gente tem lidado muito com isso, em todos os sentidos, tomados por uma ansiedade muito grande, que quando você começa a fazer qualquer coisa, você acha que você já tem que ir lá na frente. Você já acha que você tem que fazer muita coisa. Então, eu, por exemplo, eu dublo há 11 anos. Eu comecei a dublar em 2013, recentemente, na história da dublagem isso é nada. Então, se houvesse somente panelinhas, que ninguém entra, que não acontece, eu não seria uma realidade. Eu bati na porta, eu passei 2 anos batendo nas portas. Eu abri um estúdio, abri a porta de um estúdio, comecei a dublar. Depois de um tempo eu bati no segundo, falei, poxa, eu tô dublando naquele primeiro. Aí comecei no segundo, aí ia batendo. Isso, eu tinha um papel, que eu tinha uma lista, e eu anotava assim, falei com a fulana de tal, diretora, hoje dia 18 de março. Tá, falaram com ela daqui 60 dias. Eu tinha marcado tudo isso para eu não ser inconveniente. Existia muito essa frase, seja persistente, mas não seja inconveniente. Tem gente que enche o saco de todo mundo todo dia. O cara não... E aí está. Ô Henrique, mas não é no cansaço que ganha, não? Então, nesse caso, nem sempre, porque, veja, você pode acontecer do cara, inclusive, ficar nessa, e a pessoa fala, meu, imagina, eu não quero criar um vínculo com essa pessoa, ela é muito chata. Quem é que quer trabalhar com uma pessoa que é chata? Ninguém quer. Você, como diretor, você escolhe com quem você vai trabalhar, logo, você que proporciona o ambiente que você quer trabalhar. Não faz sentido você pegar uma pessoa que fala, essa pessoa aí. E aí que eu falo, cuidado com o comportamento, cuidado com cada um faz o que quer da sua vida, mas no trabalho e na forma de lidar com as pessoas, você tem que tomar esse cuidado. Então, assim, existe esse lance de você tem, poxa, esse filme é difícil, esse ator é difícil. Bom, tem que ser essa galera aqui. E eu vou te falar minha experiência como diretor. Eu recebo material, eu assisto tudo que me mandam, peço para mandar como link, não salvo nada na minha casa, eu assisto e anoto o nome. Quando dá, eu chamo. E aí fala, poxa, legal, a pessoa mandou bem. E já aconteceu muitas vezes de eu chamar alguém e falar, e fala para você, no nosso mercado, a pessoa insiste, na hora que ela vai lá e dá a oportunidade, o cara vai lá gravar e ele não corresponde. As pessoas não chamam mais, é difícil. Ou daqui um tempo, aí eu falo, deixa ele passar na mão de outros diretores, aí ver se ele consegue amadurecer. Aí depois, porque é o seu trabalho que está ali. Como é que você vai? Ele não foi bem hoje. Amanhã eu chamo, vamos ver quem sabe ele vai bem. Aí ele chega amanhã e vai mal de novo. Não, vamos chamar amanhã, vai. Semana que vem ele vai bem. Aí vai mal de novo. Aí você começa a entregar esse produto para o teu estúdio, para o teu coordenador,
para o estúdio entregar isso para o dono do produto, para o cliente final, e ele fala, meu, esse estúdio só está me mandando um trabalho ruim, mal feito. Então, eu acho que todas as profissões, você tem um círculo de amigos, pessoas mais próximas e tudo mais, mas na dublagem, quem é bom dublador e quem tem paciência, persistência, tem boa postura, a pessoa vai achando a oportunidade dela, aí vai abrindo espaço, espaço, espaço. Agora tem que entender, por exemplo, esse momento é um momento difícil, um momento com pouco trabalho. Mesmo quem dubla aí há 30, 40 anos está com pouco trabalho. Então a pessoa tem que ir sacando o ambiente também, né? Você vê que tem personagens, né, dubladores que ficam com aquele personagem uma vida. Você tem algum personagem que você tem vontade de fazer, de dublar, e ainda não rolou? Eu queria fazer algum que ainda não aconteceu, embora eu já tenha feito algo do universo da Marvel, né, que eu fiz o Indiobo do Pantera Negra. Mas podia aparecer um vilão novo, né? Dos Vingadores, por exemplo. E aí você fazer ou um super-herói novo. Aí eu ia curtir fazer, eu acho bem legal. A gente está chegando aqui na nossa reta final. Passou rapidinho, viu, Henrique? A gente vai conversando. Legal, bate-papo. É o que eu te falei, a gente vai conversando aqui. Alguém está perguntando, agora não apareceu, sumiu aqui na minha tela, Henrique. Alguém Eu tô vendo aqui. viu? Vê, por favor. Ted, como foi dublar o Sigma de Boom Stray Dogs? Quem perguntou? Foi o Dead.orchestrax, ou Orchestrax. Desculpa se eu estiver falando errado o nome, gente. Obrigado aí pela pergunta, por favor. Obrigado pela pergunta e pela participação. Os animes, de uma forma geral, eles têm sempre uma responsabilidade muito grande, principalmente por conta dos fãs, né? O consumo e o amor que os fãs têm por todos esses produtos, ele é gigantesco. Você acompanhar desde a leitura das histórias em quadrinhos, você conhecer toda a história, e você conhecer, uma coisa que é rara, né? Você conhecer profundamente quem escreve, quem ilustra, quais são as editoras, tal. Então, quando vem essas oportunidades assim para fazer, pô, me enche de orgulho, de alegria poder representar um nicho muito legal, muito interessante de pessoas que valorizam muito o trabalho. E aquilo que eu falei no comecinho também, né? É um desenho, então a gente se joga, a gente brinca, tudo mais. E o Sigma, ele tinha essas duas formas dele ser. Tinha hora que ele era um pouco mais soturno, depois um pouco mais amedrontado e tal. Então, ainda mais quando o desenho vem, o personagem do desenho vem possibilitando essas brincadeiras, aí que eu gosto demais, assim, de poder dar essa variação, de poder uma hora estar louco e de repente você tá tranquilo, tá sossegado. Essa brincadeira aí me anima bastante. E tem algum projeto, alguma coisa engatilhada? Você pode adiantar para a gente? Então, projetos, na verdade, nenhum dublador pode nunca falar. Ele tem um tema de confidencialidade, porque o produto que a gente tem acesso, a gente tem que ter confidencialidade, porque ainda não foi lançado, né? E muitas vezes eu não comento nem com a minha esposa, que é para criar o hábito aqui, né? Teve uma vez que, na ocasião do lançamento do jogo de videogame, do PlayStation, do Homem-Aranha 2, que eu fiz o Martin Lee, que é o Senhor Negativo. E aí eu fiz o primeiro, beleza, e aí eu fui um dia no estúdio para gravar o segundo. E aqui em casa a gente joga, meus filhos jogam, a gente joga, a gente adora jogar o jogo do Homem-Aranha e tal. E aí eu peguei, gravei e fiquei, ó, quietinho, não falei para eles, não contei para minha esposa, nem nada. Aí o dia que lançou, aí eu peguei e falei, ó, lançou, agora vai ter o Homem-Aranha 2 pra gente poder jogar e tudo mais. Então, assim, por enquanto, tem coisas que eu tenho feito, né, a gente está sempre fazendo, mas que a gente não pode divulgar. Tá certo. Henrique, muito obrigado por você ter aceitado de pronto conversar comigo. A gente remarcou, que bom que deu certo. Eu adorei conversar com você. Muito obrigado, viu? A gente se encontra em outras oportunidades.
Eu que agradeço e estou à disposição sempre. Foi um prazer aí. Tudo que a gente puder sempre fazer aí para divulgar e falar sobre dublagem, a gente está à disposição. Muito obrigado. Boa noite a todo mundo que ficou aqui com a gente. Esse nosso papo vai ficar disponibilizado em todas as plataformas aí de áudio. Você vai poder escutar, assistir de novo lá no YouTube, enfim. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Obrigado, Henrique. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.